Olá, meus irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a esse canal Filtro da Graça de Deus. Meu nome é Sandro Meirelles e o meu desejo é que todos nós venhamos filtrar o Evangelho da Graça de Deus para que a gente venha ter esclarecimento, ter entendimento e desfrutar desse reino maravilhoso, sabe, meus irmãos? A vida, nós só temos uma vida, nós só temos uma oportunidade. E Deus, Ele todos os dias, ao acordarmos, nos dá oportunidade de fazermos diferente, de buscar mais dele, de ter temor, de ter sabedoria que vem do alto e descanso. E aqui eu quero compartilhar algo com vocês, o qual eu ouvi essa semana, e falei, eu vou gravar um vídeo para que a gente venha ter esclarecimento dentro do que eu ouvi, assim, sabe? Sobre maldição hereditária. Bom, a pessoa que estava gravando o vídeo, que colocou na internet, disse que existe maldição hereditária. Sim, eu esperei assistir o vídeo todo para ver se ela ia colocar alguns versículos, algo que viesse trazer esclarecimento, né? Nós estamos aqui para aprender. Mas a maldição que ela disse era a nível espiritual, que havia uma maldição hereditária, que todos passam por isso, porque é de avô para filho, né? Aí o filho constrói família, a família da esposa também tem uma maldição, e aquilo vai de geração a geração. A nível espiritual. Não estou falando aqui sobre você ter herdou, né? Uma genética, melhor dizendo, uma genética, a genética de sua mãe, você tem diabetes, pressão alta, colesterol, e assim, não é a nível desse de você puxar a seu pai, a sua mãe de coisas hereditárias sobre a genética. O vídeo era a nível espiritual. E meus irmãos, não existe maldição em nós a nível espiritual. O problema é que existe uma dificuldade, não com todos, de abrir a Bíblia para trazer esclarecimento. Existe uma dificuldade. Você, quando vai perguntar algo, não, porque não é o momento, porque não é assim, porque eu estou dizendo, porque eu sou. Isso não existe, meu irmão. Eu sempre falo desse versículo porque ele é esclarecimento. Hebreus 8:11. Não ensinará cada um o seu próximo ou o seu irmão, dizendo que conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Ele vai dizendo, e não lembrarei das suas iniquidades. E assim, como conhecer se as pessoas colocam dificuldade, colocam medo naquilo que não existe? Maldição espiritual. João 6,63 vai dizer que a carne é fraca. As palavras que ele nos diz, que ele vos diz, são espírito e vida. Em Mateus, se eu não me engano, 26:41, ele diz, vigiai, o espírito está pronto, a carne é fraca. Então, se o espírito está pronto, se 1 Coríntios 3,16 ele diz, não sabeis que vós sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós, como há uma maldição dentro de um espírito que é perfeito e que está pronto? Então, o Criador perde para uma maldição espiritual que vem de avô, bisavó, passa para o pai, passa para o filho, e o filho constrói família, vai passar para os filhos dele, e assim vai. Como, meu irmão? E a pessoa falava com convicção, com autoridade. Existe. Aí ela finalizou assim, e só quem pode tirar essa maldição é Jesus. Mas essa maldição é tirada quando se diz, como é que tem assim algumas denominações, culto de quebra de maldição, culto de libertação, porque alguém fez um trabalho com o seu avô, que de seu avô passou para sua mãe, de sua mãe passou para... E aí
Meu amado, cadê a onisciência? Cadê a onipresença? Cadê a onipotência de Deus? Eu tenho um problema, meu filho vem à terra, não tem nada a ver com isso, a maldição vai para ele? Ou há um erro em mim, naquilo que eu não soube educá-lo? E aí, dentro da gestação, a minha esposa não tem uma gestação tranquila, eu busco fazer inúmeras situações e aí desencadeia coisas dela, que a gente sabe que isso existe, mediante a minha conduta, e eu vou colocar na maldição? Ou quando o seu filho vem à terra, e aí o seu filho ele é admoestado, ele é condicionado a ouvir xingamentos, bebidas exacerbadas, uso de entorpecentes, e aí o menino cresce ouvindo isso, acaba fazendo isso, aí o líder religioso, como essa mulher disse, há uma maldição. Não, há um problema seu, de uma mal conduta sua, e que está gerando uma colheita. A gente coloca tudo no mundo espiritual, no colo de Deus, não há uma maldição, e só aqui para quebrar. Como quebra? Todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. Culto de libertação, culto de quebra de maldição, culto de libertação. E o onipresente, o onipotente, o onisciente, dorme. Ele perde para essa maldição que veio, ou seja, hereditariamente. Vamos ler. Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Essas obras da lei é a lei de Moisés, ministério de condenação e morte, a qual ele vai continuar dizendo, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. No livro da lei, são os 613 mandamentos e ordenanças que foi dado a Moisés, que o homem não era capaz de cumprir. Deuteronômio está lá, inúmeras, Levítico, que ele não era capaz de cumprir. Então ele vai dizendo, você vê que lá em Tiago 2:10, se eu não me engano, se um homem tropeça, Tiago 2 ou 4, se eu não me engano agora, se ele viver o mandamento e ele tropeçar em um só, como está dizendo aqui também em Gálatas, ele é maldito. Porque ele não era capaz de cumprir. Essa era a maldição a nível espiritual, a qual Jesus os resgatou. A seguir, vocês vão ver os versículos, a qual traz clareza e entendimento. Não é a minha interpretação, é a interpretação da Bíblia. Não é a minha verdade, é a verdade da Bíblia. Então precisa-se ter descanso. A gente tem um defeito terrível de tudo colocar espiritual. Eu preciso ir no culto para receber uma bênção e para tirar esse mal que está em mim. Qual é o mal? É porque todo final de semana eu não sei o que é que acontece, eu saio, gasto muito e bebo, aí é a mesma coisa de meu pai. Aí uma maldição, é? Ou é um vício errôneo de seu pai que você foi condicionado a isso? Infelizmente aprendeu, infelizmente está praticando, tem a sua natureza humana, a concupiscência da carne desacerbada. Então acontece o quê? Colheitas desastrosas, aí o líder religioso, o pastor, por falta de conhecimento, com zelo, diz, vem cá que eu vou quebrar essa maldição. Eu vou quebrar. Mas eu fui no culto e chegou lá, a maldição foi quebrada. Qual? Só se foi da sua mente. Você absorveu aquilo, o rapaz lá ficou dizendo, fecha os olhos, do menor ao maior que está aí. Fecha os olhos, não olhe mais não. E aí balança a sua cabeça e diz que a maldição quebrou. Aí vamos supor, quebrou, não foi? Tirou. Tirou no poder de Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente. Aí você vai viver a sua vida. Se afasta da igreja. E a maldição volta. Mas cadê o poder de Deus? Não há maldição, meu amado. A maldição que havia era essa aqui. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Porque eles não eram capazes de cumprir. Então, se era maldito, havia uma condenação. E vai continuar. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Versículo 12. Ora, a lei não é da fé,
Mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. E o 13 vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Tem uma vírgula. Nos resgatou, não somos nós. Nós não vivemos o ministério de Moisés, correto? Resgatou eles, tirou eles da maldição da lei, e aí nós que nesse presente século nascemos já reconciliados, resgatados, libertos e vivendo essa graça genuína, essa graça de Deus, o reino de Deus, o amor de Deus. E você, daquilo que você planta, você vai colher, não terceirizar para uma maldição do que não existe, condicionando a mente da pessoa naquilo que, infelizmente, se torna uma verdade. E aí vai dizer, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E quem foi que se fez maldição, como ele disse aqui, por nós? E quem foi maldito? Cristo. Está escrito, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Fazendo-se maldição por nós. Você vê que ele não transgrediu a lei, ele cumpriu a lei, Mateus 5,17. Eu não vim para abrogar, eu vim para cumprir a lei e os profetas. E ele chegou no madeiro quando ele disse, está consumado, está pronto. Ah, meu amado. Muitos não aceitam isso. Isso é muita liberdade, Sandro, mas você tem que falar o que a palavra está dizendo. Ah, mas é muita liberdade. Sim, você vai dizer o quê? Vai, fecha o livro e bota uma dificuldade. Você sabe, né, que tem uma maldição na sua vida, por isso que você não anda. A pessoa recebe aquilo, ela germina por pouco, ela vai, olhe como é, olhe como é, olhe como é. Não, meu amado. Olhe como é fulano lá em sua casa, a mesma coisa, né? Sim, geneticamente, um exemplo. Minha mãe gosta muito de macaxeira, de aipim. Eu sou uma pessoa que gosta de aipim. Minha mãe dorme até meio-dia. Eu sou aquela pessoa que geneticamente durmo até meio-dia porque eu puxei a minha mãe. Assim, desse jeito. Aí vem os problemas. Meu pai foi alcoólatra e aí Sandro também é. É uma maldição hereditária? Não. Há um problema que ele bebia na minha frente, eu aprendi geneticamente, eu, infelizmente, posso assim dizer, puxei a ele. Mas é uma maldição? Não, é um erro dele. Ele não teve controle nas bebidas dele, em excesso ele teve um problema que ele gerou o problema para o filho. Ele bota a mão na cabeça, a culpa é sua, meu irmão. Não erreis, Deus não deixa escarnecer. Tudo isso que o homem semear, ele vai colher. O problema é que ela disse, há uma maldição, existe maldição hereditária. Não existe, meu irmão. Como é que existe maldição se ele resgatou, Cristo nos resgatou da maldição da lei? Então, a maldição era a nível espiritual da lei, o ministério de condenação de morte. João 1,17, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo, e as pessoas ficam dizendo, não, tem maldição. Aí vira o ano, tem maldição. Aí vira o ano, tem maldição. E a pessoa vai sendo condicionada àquilo, ela vai acreditando naquilo. Ninguém abre a Bíblia para dar um esclarecimento. Por isso que é filtro da graça de Deus, precisamos filtrar para entender e, ó, descansar. Não terceirizar. Eu ficar postergando um problema que é meu. Né? Deve ser uma maldição de meu pai, por isso que a minha vida está assim. Deve ser alguma coisa de minha mãe. Não fica buscando. Isso é da natureza humana. Nós buscamos resposta para tentar se justificar naquilo que é um erro meu, um erro seu, rapaz. É um erro familiar. Eu estou falando a nível espiritual. Não existe maldição. Agora, a nível humano, é um erro familiar. Aí você pode dizer assim, há um parênteses, Sandro, a luta não é contra a carne, não é contra sangue, por isso que é uma maldição, é contra principado e potestade. Aí você vai... O assunto não é esse, é sobre maldição hereditária. Olha só o que diz Colossenses 2,10. Isso depois você lê todo aí. Estás perfeito nele, perfeito espiritualmente, que é a cabeça de todo principado e potestade. Se ele é a cabeça de todo principado e potestade, o que é principado e potestade? Condicionaram, colocaram na mente de vocês que é um espírito que acaba com tudo. Se eu não me engano, está em Isaías 9,6. Aqui não tenho. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Rapidinho, Isaías. Obrigado. Isaías 9. Não me falha a memória aqui.
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Preste atenção. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. Se o governo está sobre os ombros dele, principado, meu amado, significa governo. Observe, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo, o principado, está sobre os seus ombros. E esse governo que havia nesse time aqui, porque isso aqui é uma profecia de Isaías, esse governo aqui eram os líderes religiosos, que ele vai dizer que resgatou, ou que ele rasgou o escrito de dívida. Chegou na cruz, ele rasgou esse escrito de dívida. Potestade significa poder. Havia um poder político naquele tempo, um poder religioso. Havia um poder, que era uma lei de Moisés, e ele chegou, está perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Eu não coloquei aqui os restos dos versículos, porque poderia, né, haver uma pergunta sua que a luta não é contra a carne e contra a sangue, por isso que é uma maldição, porque há um principado na sua vida, há uma potestade. Um principado é um governo. Nós estamos embaixo de um governo humano, de um principado. É o principado é o governador, a potestade é o presidente, é o poder. Precisa ter esclarecimento sobre isso. A luta não é contra a carne, contra a sangue, sim contra o que eles falam, o que eles professam. O que essa mulher disse, há uma maldição hereditária. E não há, meu amado. Busca ter esclarecimento da palavra. Em Gálatas 5 aqui, ó, está aqui aberto, ele disse, ó, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Libertou ou libertará? E como é a culto de maldição, a culto de libertação? Libertação de quê? A libertação aqui, ó. A libertação, ó. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois firme, e não vos submeteis de novo a julgo de escravidão da lei de Moisés. Era um jugo de escravidão. A Galácia, os Gálatas, foi uma igreja que recebeu a graça pura. Em Gálatas 2, há uma pequena discussão entre Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago, sobre ir aos gentios e eles ao povo do evangelho da circuncisão, que era o evangelho dos judeus. Aí você vai ver que tem esclarecimento, que tem base, que tem firmeza e tem descanso. Espero ter ajudado vocês. Não terceirize. Não acredite em tudo que você ouve. Se você não concordar comigo, louvado seja Deus. Mas eu não interpretei sobre o meu bel prazer, o meu, sou eu, Sandro. Eu falei o que está escrito. E esclarecendo com alguns versículos. Nos resgatou, Gálatas 5, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, livres. Não é livre de libertinagem, não é livre de concupiscências, de tudo que eu falei aqui, de paixões carnais desacerbadas, entendeu? Que vai gerar a colheita. É livre aqui na mente, meu irmão. Se há um problema, se você ainda não chegou no seu objetivo, e isso aconteceu também com seu pai, não significa que você está embaixo de uma maldição. Significa que aconteceu com ele, vai acontecer com você a nível humano aqui. Alguma coisa, a gente vive embaixo de governo, no plano horizontal humano. Existem situações que está difícil, é porque é sina. Misticismo, meu amor. É sina de quê, meu? Faça suas escolhas. Faça suas escolhas. Vá adiante. Não, é porque é sina. Trabalho é difícil, foi difícil para meu pai, é difícil para mim também. Não, a maldição é. E Deus está onde? Você levanta, faz o bem, é filho, pede pão, ele dá pedra, pede peixe, ele dá serpente. Não consigo entender. Você levanta, faz o bem, ama sua esposa, ama seu marido, ama seus filhos, e Deus, maldição, maldição. É Deus mau? É? Eu queria entender isso. Eu faço perguntas a inúmeras pessoas com base bíblica,
Me desculpe a humildade de espírito, ficam nervosos porque eles não conseguem responder. Alguns têm humildade. Ô Sandro, eu vi tamanho conhecimento, louvado seja Deus, não a mim, mas Deus, esclarecimento. Vá, meu amado, livre, aqui na mente, livre. Não é livre de uma consciência mundana, que eu posso fazer tudo porque a graça libera tudo, não. Agora eles colocam cabresto nas pessoas, colocam jugo, colocam fardos, colocam maldição, colocam aquilo. E a pessoa fica presa ali, fica ali, ó, vira, e só tem uma vida. Não reina em vida e fica ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Não, porque é assim. E outra coisa, quando cinca, meu amado, não, mas tem que entender que o líder falou e aconteceu. Não tem nada a ver isso não, meu irmão. A mente de Cristo, Deus não tem a mente humana não, ele é criador. Deus é o criador, ele nos criou. Deus não existe como nós, como isso aqui. Deus, ele é, meu irmão. Que a graça de Deus, esse filtro da graça maravilhoso, esteja abundantemente mais na vida de vocês. Logo, logo postarei outro vídeo. Espero ter ajudado, espero ter esclarecido. Estamos aí com as nossas reflexões matinais e vou também colocando alguns vídeos. Forte abraço, graça e paz.